Na noite de 8 de novembro de 1939, Adolf Hitler saiu do Bürgerbräukeller em Munique, 13 minutos antes do previsto. 13 minutos? Essa margem ínfima entre a história que aconteceu e a história que poderia ter sido é o único território em que Georg Elser passou o resto da sua vida. E é o ponto de partida de uma das histórias mais silenciadas do século XX, a de um carpinteiro de 36 anos que, sem financiamento, sem rede de apoio, sem treino militar e sem qualquer filiação política, esteve a um sopro de mudar o destino do mundo. Sozinho. A bomba detonou às 21 horas e 20 minutos, exatamente como Elser havia calculado. A coluna que sustentava o púlpito a partir do qual Hitler falara durante mais de uma hora desabou. O teto cedeu. 8 pessoas morreram, 63 ficaram feridas. Hitler já estava no comboio de regresso a Berlim. Para compreender por que um único homem chegou mais perto de matar Hitler do que toda a resistência organizada da Segunda Guerra Mundial, é preciso recuar ao momento em que Georg Elser decidiu que alguém tinha de fazer alguma coisa. O Homem Invisível. Johann Georg Elser nasceu a 4 de janeiro de 1903 em Ermaringen, uma aldeia da Suábia, no sudoeste da Alemanha. O pai era comerciante de madeira, alcoólico e violento. A infância foi austera, marcada pela dificuldade econômica e pela instabilidade doméstica. Concluiu a escola primária com notas medianas, não por falta de inteligência, mas porque possuía uma curiosidade prática e abundante pelas coisas que se podiam tocar, construir e reparar com as mãos. Aprendeu o ofício de torneiro, depois o de carpinteiro. Trabalhou com relógios, tocava cítara e acordeão nas festas locais. As mulheres achavam-no atraente. Não tinha amigos próximos, mas também não tinha inimigos. Era, em todos os sentidos visíveis, um homem invisível. Na Alemanha dos anos 1920, Elser inscreveu-se brevemente na Hotfrontkämpferbund, a Liga de Combate Comunista, embora nunca tenha sido um militante ativo. O que era, de forma profunda e silenciosa, era um observador. Observava as condições de trabalho nas fábricas onde estava empregado. Observava os preços dos alimentos. Observava o que acontecia aos seus vizinhos. E entre 1933 e 1938, observou o que acontecia à Alemanha. O que via não o conduziu a indignações retóricas, nem a panfletos clandestinos. Conduziu-o a uma conclusão simples e brutal. Enquanto Hitler vivesse, a guerra era inevitável. E se a guerra era inevitável, então ele, Georg Elser, tinha a responsabilidade de a impedir se estivesse ao seu alcance fazê-lo. Não disse nada a ninguém. Nem à família, nem à namorada, nem a qualquer colega de trabalho. Guardou-o com a mesma concentração metódica com que poderia ter guardado as instruções para um móvel de construção difícil. A escolha do local. A escolha do local não foi arbitrária. O Bürgerbräukeller em Munique era um espaço carregado de significado para o regime. Fora ali que em 1923 começara o putsch, o golpe falhado que lançara Hitler para a proeminência nacional. Todos os anos, no dia 8 de novembro, no aniversário dessa tentativa, o Führer regressava para discursar perante os veteranos do partido. Era um ritual. E os rituais têm calendários previsíveis. Elser iniciou o reconhecimento do local no verão de 1938. Assistiu à comemoração desse ano, sentado entre o público. Estudou a sala, as colunas à disposição do púlpito. Quando o evento terminou, escondeu-se numa arrecadação até que o recinto fosse encerrado e esvaziado. Depois explorou-o à sua vontade. Durante vários meses, Elser visitou o Bürgerbräukeller regularmente. Pedia jantares baratos, bebia cerveja e observava. Aprendeu os horários do pessoal, os dias de maior movimento, os momentos de menor vigilância. Era tão discreto e consistente que os empregados se lembravam dele como um cliente habitual e agradável, embora nenhum soubesse o seu nome. Em novembro de 1938, tomou a decisão final. A coluna diretamente atrás do púlpito era a estrutura portante central da galeria superior. Se essa coluna cedesse durante o discurso de Hitler, o resultado não deixaria margem de sobrevivência. Elser sabia exatamente que tipo de carga precisava, a que altura devia ser colocada, e como construir o mecanismo que a acionaria no momento preciso. O problema era obter os materiais sem levantar suspeitas. O relojoeiro e a bomba arranjou trabalho numa pedreira em Königsbronn, a sua cidade natal. Ali, ao longo de meses, foi roubando pequenas quantidades de explosivo.
Donarit, um produto comercial de composição semelhante à dinamite. Também desviou cápsulas percussivas e detonadores. Fê-lo de forma gradual, metódica, sem pressa. Escondia o explosivo na roupa, nos bolsos, na marmita do almoço. Nunca levava mais do que podia ocultar num único dia. Em paralelo, na pequena oficina do seu quarto alugado, Elzer construiu o mecanismo de relojoaria que ativaria a carga. Não era um dispositivo primitivo, era um sistema duplo, 2 relógios encarregados em série, com um mecanismo de detonação de ação retardada regulável, com uma precisão de até 4 dias. Se um falhasse, o outro continuaria a funcionar. Construiu-o de raiz, peça a peça, a partir dos conhecimentos adquiridos durante os anos em que trabalhou em empresas de relojoaria em Constance e Meersburg. A carga final continha aproximadamente 2,5 kg de explosivo concentrado, alojado numa caixa de madeira que ele próprio fabricara. A caixa estava revestida de cortiça para abafar o som da colocação e para minimizar o tempo necessário para trabalhar dentro da coluna sem ser detectado. O trabalho no interior do recinto começou em agosto de 1939. 35 noites. 35 noites. Foi esse o tempo que Elzer demorou a escavar manualmente a cavidade no interior da coluna do Burgerbräukeller, onde alojaria a bomba. Todas as noites seguia o mesmo protocolo. Chegava à tarde, pedia alguma coisa para comer e beber, e esperava. Quando o pessoal fechava e as luzes se apagavam, escondia-se atrás de caixotes empilhados numa arrecadação, ou, em diversas ocasiões, dentro da varanda de madeira da galeria. Quando caía o silêncio total, saía com as suas ferramentas. Trabalhava com formões, escopros e uma pequena berbequim manual. Batia com ferramentas envoltas em pano para abafar o som. Retirava os fragmentos de madeira e alvenaria em pequenas quantidades, embrulhando-os nos bolsos e num saco, e transportando-os para fora do recinto na manhã seguinte, misturados entre os seus pertences. Antes de sair, colocava cuidadosamente de novo os painéis de madeira da coluna para que não ficassem vestígios visíveis de adulteração. Tinha de passar pelo pessoal de limpeza que chegava nas primeiras horas e pelos empregados que preparavam o recinto para o pequeno almoço. Nenhum deles o detetou ao longo de 35 noites. A 2 de novembro de 1939, uma semana antes do evento, Elzer instalou a carga na cavidade que havia escavado, regulou o mecanismo de relojoaria para detonar a 8 de novembro às 21h20, fechou o painel de madeira com parafusos que ele próprio fabricara, limpou os rastos e abandonou o recinto pela última vez. Tencionava atravessar a fronteira suíça antes de a bomba explodir. 8 de novembro de 1939. A 8 de novembro de 1939, Adolf Hitler chegou ao Burgerbräukeller em Munique para proferir o discurso anual aos veteranos do partido. Esperava-se que falasse durante pelo menos 2 horas, como nos anos anteriores. Mas nessa noite, uma densa névoa cobria toda a Baviera. O regresso de avião a Berlim estava fora de questão. Para não perder tempo, Hitler decidiu regressar de comboio, o que significava que tinha de terminar mais cedo. Falou durante 67 minutos. Concluiu às 21h07. Saiu da sala às 21h09 com a sua comitiva. O comboio partiu da estação central de Munique às 21h31. Às 21h20, a coluna do Burgerbräukeller explodiu exatamente como Elzer havia calculado. A galeria desabou. O teto cedeu parcialmente. Os escombros soterraram a zona onde Hitler estivera a falar minutos antes. O altifalante pelo qual a sua voz ecoara ficou sepultado sob toneladas de madeira e alvenaria. 7 das 8 vítimas mortais eram membros do partido ou funcionários do recinto. A 8ª vítima, Eva Löw, era a empregada de mesa que servia a mesa ao lado do púlpito. Morreu 3 dias depois. Hitler soube da detonação a bordo do comboio. A sua primeira reação, segundo o testemunho de vários dos seus acompanhantes, foi de euforia. Interpretou-a como um sinal da providência. A sua sobrevivência era a prova de que o destino o havia escolhido. Nessa mesma noite, enquanto a bomba detonava atrás dele, Georg Elzer era detido no posto fronteiriço de Constance durante uma tentativa de atravessar para a Suíça. O interrogatório. O que transportava consigo condenava-o sem necessidade de qualquer interrogatório. Um fragmento de detonador,
uma planta do Bürgerbräukeller, fotografias do interior, um postal das instalações e, cozido no forro do casaco, um crachá da Hotfront Kämpferbund. Os guardas fronteiriços detiveram-no inicialmente como suspeito de tentativa de travessia ilegal da fronteira. Quando chegou a notícia da explosão de Munique, o quadro mudou por completo. Elser foi transferido para Munique nas primeiras horas do dia 9. Os interrogatórios começaram de imediato sob supervisão da Gestapo. Durante os primeiros dias, negou qualquer envolvimento. Os investigadores não acreditavam nele, mas também não conseguiam construir uma conspiração convincente. A narrativa oficial que Heinrich Himmler e o aparelho de propaganda do regime queriam projetar era que o ataque fora obra dos serviços secretos britânicos em colaboração com a resistência alemã. Um simples carpinteiro autodidata agindo sozinho não se enquadrava nessa história. Era demasiado pequeno para a magnitude do ato. Mas os fatos eram teimosos. Elser não tinha cúmplices, não havia transferências de dinheiro, nenhuma correspondência comprometedora, nenhum encontro clandestino, nada. Apenas um homem que fizera tudo sozinho ao longo de mais de um ano, com uma disciplina e uma precisão que os interrogadores da Gestapo tinham dificuldade em acreditar que fossem possíveis sem formação profissional. Na noite de 13 de novembro de 1939, após mais de 4 dias de interrogatório intensivo, Elser pediu papel e lápis e redigiu uma confissão detalhada de 40 páginas. Fê-lo por iniciativa própria, com letra cuidada e estrutura narrativa clara. Descreveu cada etapa do processo, como decidir agir, como obtiver os materiais, como construir o detonador, quantas noites demorara a escavar a coluna e por que razão escolhera a data e o local. A confissão era tão precisa e internamente coerente que os investigadores demoraram dias a aceitar que não havia mais nada por trás. Também explicou as suas motivações com a mesma clareza. Não era um comunista ativo. Não agia em nome de nenhuma potência estrangeira. Agia porque acreditava que Hitler levaria a Alemanha a uma guerra que empobreceria e mataria os trabalhadores alemães, e que ninguém estava a fazer nada para a travar. Era uma guerra, disse ele, que já tinha começado. O prisioneiro especial. Os técnicos da Gestapo realizaram uma reconstrução completa do mecanismo de relojoaria a partir dos fragmentos recuperados nos escombros e das descrições fornecidas por Elser. As conclusões do seu relatório, datado de dezembro de 1939, eram inequívocas. O dispositivo era de uma complexidade técnica notável para alguém sem formação especializada. O sistema de duplo relógio com mecanismo de acionamento sincronizado em série era mais sofisticado do que alguns detonadores que o próprio exército alemão utilizava na época para fins de demolição. Arthur Neb, chefe da polícia criminal do Reich e um dos principais investigadores do caso, não conseguiu sustentar a teoria do agente estrangeiro por mais de algumas semanas. As provas apontavam exclusivamente para Elser, mas aceitar essa conclusão publicamente criava um problema político enorme. Significava admitir que o Führer estivera a 13 minutos de ser morto por um operário de 36 anos que atuara inteiramente sozinho. A solução foi silenciar o caso sem o resolver publicamente. Elser foi classificado como Sonderhäftling, prisioneiro especial, com instruções explícitas de o manter vivo para um futuro julgamento que supostamente teria lugar após a vitória da Alemanha na guerra. Esse julgamento nunca chegou. Foi transferido primeiro para o campo de concentração de Sachsenhausen, depois para Dachau. Recebia um tratamento relativamente privilegiado em comparação com os outros prisioneiros. Uma cela individual, uma pequena oficina onde podia trabalhar com madeira e uma alimentação ligeiramente melhor do que a da população geral do campo. Não era um favor, era uma política deliberada. As SS precisavam de o manter em condições de ser apresentado perante um tribunal em algum momento futuro. Em Dachau, Elser partilhou brevemente o mesmo bloco de prisioneiros especiais, com figuras como o antigo primeiro-ministro francês Léon Blum, o antigo chefe da Abwehr Wilhelm Canaris e o pastor protestante Dietrich Bonhoeffer, também preso pelo seu papel na resistência ao nazismo. Nenhum deles sabia lá a princípio quem era o homem silencioso que esculpia madeira na cela ao lado, porque era a coisa certa a fazer. Há um testemunho que irrompe brevemente pela frieza do dossiê. Pertence a um antigo prisioneiro de Dachau chamado Heinrich Schmückle, que conviveu com Elser durante vários meses
e se recordou dele décadas mais tarde numa entrevista gravada. Era um homem a quem nunca se olharia 2 vezes na rua. Falava pouco. Quando falava, falava de música, de madeira, das aldeias do sul onde vivera. Nunca falava da outra coisa. Uma vez perguntei-lhe diretamente. Ele olhou para mim um momento. Depois disse: "Fiz-o porque era a coisa certa a fazer." E voltou ao seu trabalho. Essa resposta é, talvez, o resumo mais preciso de toda a vida de Georg Elser. O fim. A 5 de abril de 1945, com as tropas aliadas a avançar sobre a Baviera e a derrota do Terceiro Reich a ser questão de semanas, as SS executaram Georg Elser no campo de concentração de Dachau. Foi fuzilado com um tiro na nuca. Tinha 42 anos. A ordem veio diretamente de Berlim. O regime, que durante 5 anos e meio mantivera Elser vivo como testemunha para um julgamento que nunca chegaria, liquidou-o no último momento precisamente porque esse julgamento nunca chegaria. Não queriam que sobrevivesse e contasse a história. O relatório oficial que as SS redigiram para registrar a sua morte afirmava que Elser morrera num bombardeamento aéreo aliado. Era uma mentira. Sabiam-no. Ninguém investigou. 4 dias após a morte de Elser, a 9 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer foi enforcado no mesmo campo de Dachau. 22 dias depois, Adolf Hitler suicidou-se no bunker de Berlim. 3 semanas após isso, a 8 de maio, a Alemanha assinou a rendição incondicional. A memória esquecida. O que se seguiu à história de Georg Elser é, em certos aspectos, mais perturbador do que a própria história. Durante décadas, mesmo após o fim da guerra, Elser foi tratado na Alemanha Ocidental com uma mistura de indiferença e suspeita. A sua imagem não se enquadrava bem em nenhuma das narrativas disponíveis. Não era um oficial militar com ligações aristocráticas como os conspiradores da tentativa de 20 de julho de 1944. Não era um intelectual, nem um teólogo, nem um político. Era um homem do povo com pouca instrução formal, com um passado de simpatias comunistas, que atuara sem consultar ninguém e sem qualquer rede de apoio. A reabilitação foi lenta. Em 1964, a Câmara Municipal de Königsbronn, a sua terra natal, rejeitou ainda uma proposta para dar o seu nome a uma rua. Nos anos 1970, o historiador Lothar Gruschmann publicou a primeira análise acadêmica exaustiva do caso, baseada nos arquivos da Gestapo que sobreviveram à guerra. O seu trabalho começou a restituir a Elser uma dimensão histórica rigorosa. Em 1989, 50 anos após a tentativa de assassinato, o Parlamento Federal Alemão prestou-lhe reconhecimento oficial pela primeira vez. Em 2011, o Ministério Federal da Defesa inaugurou o Georg Elser Gedenkstätte, um memorial em sua honra, em Berlim. Em 2015, o realizador alemão Oliver Hirschbiegel lançou 13 minutos, título original Elser, hätte die Welt verändert, um filme biográfico baseado nos documentos do caso que ganhou o prêmio do cinema alemão e renovou o interesse do público pela sua história em toda a Europa. Ainda assim, ainda hoje, nos debates sobre a resistência alemã ao nazismo, o nome de Klaus von Stauffenberg, o coronel que colocou a bomba na Toca do Lobo a 20 de julho de 1944, aparece nos manuais escolares, nos filmes de Hollywood e nas placas de centenas de ruas alemãs, enquanto o nome de Georg Elser continua a ser desconhecido para a maioria. A diferença não é de eficácia. A bomba de Stauffenberg falhou, a de Elser não. A diferença é de classe, de linhagem e de legibilidade narrativa para uma sociedade que preferiu seus heróis de farda e com um apelido reconhecível. E C. O que teria acontecido se Hitler tivesse morrido a 8 de novembro de 1939? É uma pergunta que os historiadores tendem a tratar com cautela, porque a história contrafactual é terreno escorregadio. Mas algumas coisas podem ser ditas com relativa certeza. Em novembro de 1939, a guerra tinha apenas 10 semanas. A Polônia caíra, mas a ofensiva na frente ocidental ainda não começara. A invasão da França e dos Países Baixos só teria lugar em maio de 1940. A Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, ainda estava a quase 2 anos de distância. O Holocausto, enquanto programa sistemático de extermínio industrial, ainda não fora formalmente ordenado. A Conferência de Wannsee, na qual a solução final foi codificada,
só teria lugar a 20 de janeiro de 1942. Nada disto pode ser atribuído mecanicamente à morte de uma única pessoa. Os regimes totalitários têm inércia institucional, e a máquina nazi já estava em movimento. Mas é igualmente verdade que o poder no Terceiro Reich estava radialmente centralizado em torno da pessoa de Hitler e que muitas das decisões mais catastróficas da guerra, incluindo a declaração de guerra aos Estados Unidos em dezembro de 1941 e a recusa sistemática em permitir recuos estratégicos na frente de leste, foram decisões pessoais que tomou contra o parecer do seu próprio alto comando. Não se pode saber o que teria acontecido. O que se pode dizer é que Georg Elser tentou, e tentou antes de qualquer outro, sozinho e sem apoio, com um nível de determinação técnica e de disciplina pessoal que os historiadores que estudaram o caso descrevem consistentemente como extraordinário. E 13 minutos foram tudo o que o separou disso. A precisão não precisa de público. Existe uma fotografia de Georg Elser tirada durante o seu interrogatório em novembro de 1939. Está sentado com o casaco abotoado, a olhar diretamente para a câmara. Não há medo na sua expressão, nem há qualquer heroísmo teatral. Há algo de mais difícil de nomear, uma espécie particular de calma. A calma de quem tomou uma decisão que considerou necessária, a executou com todos os meios ao seu dispor e aceitou as consequências sem drama. Não contara com sobreviver. Contara com a morte de Hitler. Um dos dois cálculos falhou por 13 minutos. O outro nunca falhou. E é essa, talvez, a ironia final contida na história de Georg Elser. O homem que mais perto esteve de mudar o século XX não figura entre os heróis que o século XX escolheu recordar. Está enterrado algures no recinto do campo de concentração de Dachau, numa vala sem nome, como tantos outros. Mas a coluna que escavou ao longo de 35 noites, a bomba que construiu sozinho e os 13 minutos que o separaram da história permanecem. Permanecem porque a precisão não precisa de público para ser real.